A espiritualidade amiga não se cansa de alertar a repercussão e a vazão que acontece de bênção e de auxílio quando existe uma predisposição e uma busca da oração. E quando se considera a vida no mundo espiritual, onde existe uma associação para uma prática grey, em que se busca fazer aquilo ter força por quantidade, é preciso considerar que quando ocorre uma rede de oração entre aqueles que se impingem desse desejo de auxiliar, isso acaba que adentra um cosmo inabordável de benefício que é distribuído pelo Cristo, que com essa feixe benéfico alcança. Em Ação e Reação, André Luiz vai dizer no capítulo No Circo da Oração sobre providência arregimentada no astral para um auxílio constante, ineludível, que passa tanto por um ficheamento e aquela condição para atender, quanto estende por anotação de pedido e recolhimento de intercessão. Por isso que disposição e a minha fé é que vai fazer diferença no momento que a rede acontece. Haja visto que eu vou receber e contribuir na pauta da minha abertura, do meu preparo e da fé que eu tenha naquela ação e eficácia. Teve uma moça, certa feita, tinha ido no centro espírita para receber um passe, e quando ela, ali sentada, vê aproximar uma moça que daria o passe nela, viu que conhecia ela e começou a malquerençar em pensamento, porque era sabedora de que essa moça passista era casada com alguém que menoscabava inquilino e adentrava uma condição de avareza, que ela trouxe ali à baila da mente e começou a perquirir se o passe que essa moça ia dar teria alguma serventia pela vida que ela levaria. Numa condição como essa, mesmo que aquele que se coloca como instrumento para chegar a graça até mim esteja numa situação irregular,
mesmo porque somos indignos, a começar por mim, devedora. E quanto mais percebo minha imperfeição, preciso empenhar no caminho de burilamento e do serviço. Mas mesmo assim, se alguém se dispõe a ser instrumento, seja para uma prece, um passe, uma doação, mesmo que o outro esteja numa situação de enlameio moral, eu vou receber o que o outro se propõe me oferecer na pauta do meu preparo, da minha fé. Por isso que isso não diz do outro, isso diz do meu querer e da condição moral que eu apresento na pauta do meu esforço e do que angario. E aqui vai dizer da tela translúcida, cristalina, que se apresentava para um momento que aconteceria, e a colaboração, auxílio com substância radiante, fluido vital, que injetaria para que o benfeitor pudesse se manifestar. Por isso que, quanto mais eu me reconheço imperfeita, limitada, em dificuldade, mais eu preciso me colocar no serviço nobre, nessa busca, no empenho que me compete. Porque existe o mamon desse receio, desse melindre, dessa deserção e degredo voluntário, quando eu, por receio da minha condição, por medo do meu erro, recuo na tarefa bonançosa. Inclusive, foi falado aqui no Cacau de ontem de volta para o astral do trabalhador que foi preparado para a área tecnológica e tem uma porcentagem maior de bem-sucedimento do que aquele preparado para atividade mediúnica. E o receio é algo que participa do fel, do pacote dessa porcentagem. Haja visto que eu vou ter o meu empenho, que precisa estar baseado no desinteresse, na combate ao meu amor próprio, na paciência. Mesmo porque, como Kardec vai dizer na Revista Espírita de 1865, no tópico que fala Nova Tática dos Adversários do Espiritismo, ele vai explanar que há aquele impaciente, irrequieto, que mesmo tendo boa fé, apressa demais o que precisa acontecer
porque acredita que vai adiantar o ponteiro do relógio e com isso reverberará numa aceleração do tempo per si. Mas veja, embasado numa irritação, uma impaciência. Há aquele que, por vaidade e amor próprio, quer ser o primeiro a chegar. Não abre mão de se ver no pódio do que chega e ganha o troféu da competição que está na cabeça dele. Haja visto que a única competição crítica é aquela da vitória sobre mim mesma, sobre a minha sombra. Mas, se eu me deixo enlear por esse amor próprio, essa vileza, eu vou semear, antecipando o momento da estação, que deveria ser colocada aquela semente ali, e com isso o fruto vai ser malogrado, desditoso. Acontece que quando eu tenho esse tipo de vibração e de desejo, vai ter aquele que vai empurrar meu carro, gasolinar ele a 1000 por hora, numa aceleração indébita, transtornada, tentando, na esperança de vê-lo cair no despenhadeiro e tombar. Isso porque o interesse, quando ele é vil, ele é para atender uma paixão minha, um ganho de evidência, de promoção social. Eu vou estar oferecendo para o espírito mal um forte, poderoso meio de inquirir, agir, e vou estar dando munição para a boca do detrator, que com ardor me espreita para me pegar, flagrar em contradição. Por isso, a impaciência e a vaidade é tão perigoso. Porque é uma gasolina que eu coloco para uma aceleração indébita que vai sinergizar com aquele que tenta fazer esse carro despencar, encapotar. E nessa contramão está a oração fervorosa e sincera do coração humilde, que deseja beberá e fortalecer na fonte crística. Daí, mesmo que eu receba pressão, o impacto de reminiscência transtornante perturbadora, mesmo ainda em condição debitosa, como é o meu caso, vou em busca de, pela oração e pela vigilância, na prática do bem, vencer, sobrepor a aflição purgatorial que ainda me acompanha aqui, pela reminiscência da minha tendência, do que me tenta, do que me confunde, do que me engana, me mistifica, me embusta. E posso me tornar um instrumento fiel
que o Espírito de verdade usa para levar auxílio. Por isso que, quando existe uma abertura e uma disposição para o Grey, a subsequência pode ser um crime passional, como vai dizer de 2 irmãos consanguíneos que tinham uma aversão e um ódio recíproco enorme, desde a tenridade até o desencarne. E devido a isso, foi de erro em erro, optado, deliberado, perpetrado e clamoroso na área de política onde se situavam e agia. Com isso, a incementação foi de ensimesmamento, egoísmo, desavença, discórdia. E obstaram o avanço, o progresso da coletividade, ao qual deviam ajudar a servir, porque deram munição para a cisânia, para ativismo, da perversidade, crueldade. Com isso, houve um serial de crime colocado em ação, executado, estimulado, incitado, que desembocou em tentativa de acalentar, intensificar a discórdia entre o consórcio, compasso da regimentação sectarista que existia, numa franca lesa-fraternidade, que foi algo contra si, antes de ser o voo que alcançou o outro. Por isso que era pedido ali, na atenção e auxílio por aquela rede de oração que se formou, uma sinergia do médium que estava ali, um com o outro, no extremo poder plástico, acidental, em que, na ideia pura, desenlameada do auxílio, sem nódulo moral, mas podendo, com essa preparo da consciência tranquila, auxiliar e houve a recomendação daquele que tem essa vertente de não parar em perquisição ociosa, inútil, despendidora de energia, tempo, alusiva e que toca estreita ruela de inquietação do cosmosfera individual, privado. Quer dizer, se eu paro em melindre, em querela, isso vai impactar e prejudicar a fluxação do que se propõe atingir. Porque no cárcere, no calabouço de clamorosa defecção,
queda, vem tenebroso, caótico, ermo, difícil gemido, onde a minha piedade, a minha mão estendida funciona como alavanca do seu erguimento. Prédica de um destino aprimorado, redirecionado. Como vai dizer nos Domínios da Mediunidade, no capítulo Mandato Mediúnico, onde o destino, ele por ser essa possibilidade da minha escolha, vai ser construído, demolido, rearcaboçado, recolunado, como se faz, ergue e desmorona, desfaz civilização. Porque a minha consciência está no meu imã, ela vai marchar e carrear por mim mesmo. Seja a minha vitória, seja o meu bem-sucedimento, a minha queda lastimável, minha derrota, devo a mim mesmo. Mesmo que tenha um benfeitor, a voz clamorosa do Cristo, na acústica, tem o estandarte de traçar meu destino e aprimorar. Recosturar esse quebra-cabeça. Porque não é um veredito. Não é algo que está numa cartilha de gesso, imutável, sem apelação e ao qual vou acatar. Não, o destino, a minha experiência subsequente, ela vai vir da minha consciência, da minha ação. E por isso eu devo a mim mesma o que colho. Aquilo que posso, desejo e consigo semear. Por isso, vou, com o que vivo, ter condição de aprender com a experiência ou deixar passar despercebido. Aproveitar a pesada, tributo, da angústia que vagueia, perambula, a doença, a angústia, a guerra, degeneração, decadência, que pode funcionar como um despertamento e um levante para minha consciência nodoada, ou uma paliativo, um placebo, a depender da minha disposição. Porque eu vou viver na tela, no quadro do meu próprio mérito ou do meu demérito, do meu passo bem dado, da minha conquista ou da minha deserção, da minha queda, da minha lama.
Se eu pego um quadro onde existiria ali um copo com lama e água, se vier a despejar mais água ali, vai chegar um momento que aquela lama que estava ali vai saindo com a água que vai transbordando desse copo. Porque se eu pego e entorno esse copo para que a lama saia, a água que estava ali vai se perder junto. Por isso que em questão de destino, de fluidificação de futuro, vai acontecer que a cada experiência bem-sucedida, eu vou conseguir jogar mais água no meu copo, que vai viabilizar que saia junto um pentelésimo de lama no transborde. Vai chegar aquele momento que vai ter a água cristalina sem lama. Mesma coisa se considerar a experiência calamitosa. Se eu olhar para trás, eu tenho experiência em que deserdei, em que me chafurdei no lodo. Mas quanto mais eu consigo impingir um serviço edificante hoje, mais eu vou amealhando experiência positiva em detrimento da sombra. E vou conseguindo dissolver o meu passado obscuro, calamitoso, tenebroso. Por isso que, quando se fala em mediunidade sublimada, é algo que eu preciso erguer, defraudar, porta adentro, na gema de mim mesmo. Mesmo que isso demore, Evo. Por isso que, para aquele que tiver a abertura da fé e da confiança nesse porvir, nessa possibilidade, recebe o estandarte, o prêmio de sabedoria, clareza, lucidez, compreensão e pacificidade, mansuetude, que me escuda diante da contradição, da incoerência superficial, da ponta do iceberg e visível aparente. Porque quando vejo uma situação, existe um submerso inabordável para mim. Por isso que a descrença, a falta de confiança, a aridez, secura espiritual, se for ventilada, propagada por mim, vai ser um abuso, um menoscabo, onde barateio o dom do amigo espiritual e vou acabar jogando no meu copo ansiedade, tortura psíquica, negação deliberada, deserção.
Porque desejo a fonte limpa, cristalina, preciso descendentar a sede. Mas se eu lanço, arremesso lodo, no subsequente, a água pura distancia de mim. Por isso que a lava incandescente do desespero, do pânico, quando verte, é um arrasamento, um dilúvio para minha alma, onde eu submerjo por tempo indeterminado a uma situação que vai me arrastar como um ameboide, ao sabor do vento. E com isso vai falar de uma reencarnação que seria apropriada ali para esse espírito que havia delinquido na abordagem do conjunto, coletividade, na esfera sob sua jurisdição de ação, e vai falar inclusive dessa providência que seria tomada por alguém que tinha recebido no recolhimento algo de bom desse espírito, dessa conjuntura delicada, e que intercedia em favor dele. E aí entra a urgência do trabalho no nosso tempo. 90% dos influenciadores, atuadores digitais passam informação incorreta. Ou seja, aquele de boa vontade no chamamento do Cristo para esse tempo precisa se munir dessa vanguarda, da verdade, pela verdade. E isso vai ser uma ponte com o Cristo que me dá essa consciência limpa, que é meu melhor próximo passo. Nessa ação que busca fazer do que realizo algo que seja instrumento de consolo, aproveitando o momento, o pentelésimo, que o Cristo vai dizer em Mateus 6, 19, 21, 25 a 34, para buscar o reino de Deus, sua justiça. O resto seria providenciado, porque não era para ficar em ansiedade, inquietação mórbida, nessa impaciência que prejudica e obnubila pelo depois, porque amanhã, o dia seguinte, cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, o cuidado com a minha vibração do momento tece em gota homeopática, e nesse possibilidade de avançar nisso, meu destino.